Olá, meu nome é Carolina e hoje nós vamos falar sobre a membrana plasmática das células. Veja, a célula é uma unidade estrutural mínima do ser vivo e ela é muito pequena. Nós não conseguimos ver essas células a olho nu. Nós precisamos sempre ter o auxílio de um equipamento, em geral, um microscópio. No caso da célula, em microscópio óptico comum, esses que vocês têm nas aulas de laboratório de rotina de vocês, nós conseguimos, através do uso de corantes, visualizar três grandes estruturas. Uma região que a gente chama de uma região que está delimitando a estrutura celular do meio externo, e isso nós chamamos de membrana plasmática. Uma região que vai abrigar organelas que não são visíveis no microscópio óptico, apenas no eletrônico, onde tem uma capacidade maior de alcance de visualização, onde então eu vou ter várias organelas. E uma região onde a gente encontra uma delimitação que seria a carioteca, onde a gente sabe que é o núcleo e que está guardado o material genético. Muito bem. Se eu pegar apenas a região da membrana plasmática, que é muito delgada, muito fina, e fizer uma ampliação no microscópio eletrônico, eu vou conseguir visualizar uma camada que, na verdade, precisou ter um modelo proposto, que nós chamamos de um modelo mosaico fluido. Esse modelo, ele vem justificar uma das principais funções da membrana plasmática, que é a seletividade. Para tanto, essa seletividade, esse controle que ela faz, esse mecanismo de entrada e saída de substâncias, de moléculas, ocorre justamente porque ela tem duas camadas feitas de lipídio. Por isso que nós chamamos de uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica, ela tem uma região que é hidrofílica, ou seja, hidro é água. Fílico vem de filia, significa afinidade. Então, ela tem uma camada que ela vai apresentar uma afinidade pela água e uma região que é hidrofóbica, ou seja, que vai repelir a água, que geralmente é a região que fica internamente a essa parte hidrofílica. Muito bem, essas duas regiões conseguem fazer, então, permitir que a membrana seja seletiva, ou seja, ela controla a entrada e a saída de substâncias. Além disso, a membrana plasmática apresenta outras duas importantes funções, que é a questão da regeneração e a questão do reconhecimento intercelular. A regeneração é muito importante porque, em caso de pequenos trechos da membrana sofrer lesões, ela consegue então restaurar, restabelecer essa membrana. Além disso, a membrana plasmática apresenta uma série de poros, como se fossem estruturas que também vão ajudar no processo de seletividade. Muito bem, em relação ao reconhecimento intercelular, isso é muito importante, principalmente para indivíduos que fazem transplante de órgãos. Veja, sobre a estrutura externa da membrana plasmática, existem elementos que nós chamamos de glicocálices ou glicocálices. Esses elementos, que parecem como se fossem anteninhas, são estruturas proteicas, aliás, são estruturas glicoproteicas, e essas estruturas, então, têm um mecanismo que facilita no reconhecimento. Cada um de nós apresenta um grupo proteico específico e que é feito no processo nosso de fecundação. Isso é importante para que o nosso sistema imunitário possa verificar o que de fato é nosso e o que tem de agente externo, no caso de uma entrada de um vírus, de uma bactéria ou até mesmo de um fungo. Então, o que esse sistema imunitário faz? Ele faz um processo de reconhecimento e é através dessa estrutura. Então, como eu havia dito, isso é muito importante para quem vai fazer um transplante de órgãos. Ou seja, o indivíduo ele tem que ter mais ou menos uma proximidade, uma familiaridade em relação a essas estruturas proteicas que estão na membrana celular de cada célula que compõe os tecidos e o órgão que está sendo transplantado. Quando isso é próximo, o sistema imunitário, então, não vai provocar um mecanismo de rejeição. Mas se isso não for compatível, então aí o nosso sistema imunitário desenvolve uma reação
de infecção e esse órgão, no caso, vai precisar ser retirado. Eu espero que vocês tenham compreendido a função da membrana plasmática e a gente com certeza vai ter outros encontros. Até mais!